A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, que podem ser formadas por uma única célula, no caso dos unicelulares, ou várias células associadas, no caso dos multicelulares. Nas células ocorrem todas as funções metabólicas que possibilitam a vida, e com isso são capazes de manterem sua estrutura organizada, crescerem e criarem cópias delas mesmas pela sua divisão. Todos os seres vivos, exceto os vírus, são constituídos por célula e, embora haja uma variedade imensa de seres vivos na biosfera, estes são formados por células procarióticas, no caso das bactérias, ou por células eucarióticas, presentes na organização de todos os demais organismos, animais, plantas, fungos e protistas. Apesar das especificidades organizacionais, as células são delimitadas, ou seja, separadas do meio extracelular por uma delgada camada composta por moléculas de lipídios e proteínas, a membrana plasmática. Bom, eu vou estar falando sobre a história e o descobrimento das células. Primeiramente, é importante saber que existem dois tipos de microscópio. O microscópio eletrônico, que serve para ver as células mortas, e o microscópio de luz, que serve para ver as células vivas. Bom, como elas foram descobertas? Elas foram descobertas por Robert Hooke, que estava observando em um microscópio antigo um fragmento de cortiça, um pedaço de madeira, né? E enquanto ele observava o pedaço de cortiça, ele viu que tinha umas cavidades na madeira e chamou de célula. E desde então os cientistas têm conseguido ver a célula com o avanço da tecnologia. Estima-se que as primeiras células surgidas seriam procariontes anaeróbias, o que significa que elas não faziam respiração celular, e sim a fermentação para sobreviver. Depois vieram os procariontes fotossintetizantes, que liberavam oxigênio na atmosfera, e depois as procariontes aeróbias. E por último sendo formadas as eucariontes, que tinham a estrutura da procarionte anaeróbia, que foi se ampliando com o tempo e originando organelas e outras partes que são as que conhecemos hoje. É achado que os cloroplastos e as mitocôndrias são organelas que não tiveram essa mesma origem das outras. A mitocôndria teria se formado a partir das bactérias aeróbias, que foram englobadas, se juntaram com os eucariontes anaeróbios, que não respiravam, né, não faziam respiração celular. E daí eles começaram a viver de um jeito mútuo, que o eucarionte dava proteção e a bactéria aeróbia, que agora era a mitocôndria, tinha a capacidade respiratória e que dava energia para sobreviver. Os 10 tipos de célula. A membrana celular, também conhecida como membrana plasmática, é uma estrutura fundamental que delimita a célula, separando seu interior do ambiente externo. Os ribossomos são complexos moleculares encontrados em todas as células vivas e são responsáveis pela síntese de proteínas. Eles leem a informação genética contida no RNA mensageiro e traduzem essa informação em cadeias polipeptídicas, que posteriormente se dobram para formar proteínas funcionais. O núcleo de uma célula é uma estrutura fundamental presente em células eucarióticas, que são células com um núcleo verdadeiro. Ele é considerado o centro de comando da célula, pois abriga a maior parte do material genético, DNA, e coordena atividades celulares como crescimento, metabolismo e reprodução. Os centriolos são estruturas cilíndricas presentes nas células eucarióticas, especialmente nas células animais. Eles desempenham um papel crucial na divisão celular e na organização do citoesqueleto. O complexo de Golgi, também conhecido como aparelho de Golgi, é uma organela presente em células eucarióticas, que desempenha um papel essencial na modificação, empacotamento e distribuição de proteínas e lipídios produzidos pelo retículo endoplasmático. Vesículas e a membrana celular. As vesículas são pequenas estruturas esféricas envoltas por uma bicamada lipídica, semelhante à membrana plasmática, que se formam a partir de dobras ou invaginações da membrana celular. Elas desempenham diversas funções, incluindo o transporte de moléculas dentro da célula, comunicação entre organelas e secreção de substância para fora da célula. A mitocôndria é uma organela encontrada em células eucarióticas que desempenha um papel crucial na produção de energia.
muitas vezes referida como a usina de energia da célula. A mitocôndria converte a energia química dos alimentos em uma forma que a célula pode usar, principalmente na forma de adenosina trisfosfato. Os lissomos são organelas encontrados em células eucarióticas, que desempenham um papel crucial na digestão e reciclagem de materiais celulares. Eles contêm enzimas hidrolíticas que degradam biomoléculas, como proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, em componentes menores que podem ser reutilizados pela célula. O citoplasma é um dos principais componentes das células eucarióticas e procarióticas, representando o material gelatinoso que preenche o interior da célula, incluindo o núcleo nas células eucarióticas. Ele desempenha um papel crucial em manter a estrutura celular e em facilitar as várias atividades bioquímicas essenciais para a vida celular. O retículo endoplasmático é uma organela essencial em células eucarióticas, que desempenha funções vitais na síntese e transporte de proteínas e lipídios. Ele está intimamente ligado ao núcleo celular e se estende por grande parte do citoplasma. Importância das células no corpo. As células são os blocos básicos de construção de todas as coisas vivas, incluindo o corpo humano, que é composto por trilhões de células. Cada tipo de célula possui uma função específica, determinada pelo tecido do qual ela faz parte. As células são responsáveis por nutrir, proteger, produzir energia e produzir gametas para a reprodução dos seres humanos. Elas também promovem a digestão, a regulação da pressão arterial e nosso metabolismo como um todo. A célula é considerada a unidade fundamental da vida porque é dentro dela que ocorrem todas as atividades vitais do organismo. E também, mais uma curiosidade, a célula é a unidade básica de todos os organismos conhecidos. Uma célula é a menor unidade funcional da matéria viva. As células são frequentemente chamadas de blocos de construção da vida. O estudo das células é denominado biologia celular ou citologia.